Vocês não acreditam o que o Danilo falou para mim sobre o Pailu na semana passada. Eu vou aproveitar que ele não está aqui hoje e a gente vai conversar sobre isso. Vocês já passaram por alguma situação assim, em que não tem alguém ali na roda e vocês estão conversando sobre aquela pessoa e fica meio esquisito? Bom, isso tem nome, se chama fofoca. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem-vindo a mais um episódio de Quando Comia o Cérebro de Sócrates. Olá a todos, a todas, bem-vindos a mais um episódio desse nosso podcast. E eu falei, o Pailu, ele tá aqui na verdade, aqui na minha frente, ouvindo tudo. Como é que você tá, Pailu? Eu tô ótimo, e você? Tranquilo. E aí, Danilo? E aí que eu ouvi que você ficou falando de mim, viu, cara? E eu não gostei, na verdade, não, eu falei que você me contou alguma coisa sobre ele, você não entendeu? Sei, mas eu não tava aqui pra saber se o que eu contei foi o que você passou pra frente, cara. Pois é. Existem hábitos bons, hábitos ruins. E, cara, e fofoca é um negócio que ele tá na vida de todo mundo e às vezes é um hábito isso, não é não, cara? Eu acho que é um hábito de merda, cara, pra ser honesto. E eu vou me colocar aqui numa posição de berlinda. Eu, às vezes, tenho sucumbi várias vezes na minha vida esse hábito e ainda me pego sucumbindo. Sabe aquela coisa que você se vê falando de alguém que não tá ali? Não tem nenhum benefício falar daquela pessoa. Você não tá falando bem dela para outras pessoas. Você tá literalmente fofocando, né? Essa coisa de você ficar, de alguma forma, desqualificando o outro que não tá nem presente para se defender. E de uns tempos para cá, venho pensando nisso, até por estar prestando mais atenção em alguns aspectos de evolução pessoal por inclinação espiritual. E como a fofoca surge no aspecto de um veneno, né, na nossa vida, quando a gente para pensar na evolução. Vamos tentar definir aqui de alguma forma, né? Sem querer cagar a regra, né, igual você fala, mas porque existe uma linha tênue, né, entre você contar alguma coisa que aconteceu, você contar alguma história, falar alguma coisa sobre alguém, a partir de que momento isso é uma fofoca, né? Ou seja, porque fofoca acho que todo mundo convém que não é uma coisa boa. Então, assim, a partir de que ponto essa conversa ela é edificante ou não? Ela não é edificante, né? Fofoca eu acho que seria uma coisa difamatória, né? Que você está difamando a pessoa. Como que a gente consegue definir isso? Eu tenho uma questão que eu usei muito no mundo corporativo, porque a fofoca permeia em todos os setores, né? Na vida pessoal, nos amigos do prédio, na rua, na escola e principalmente no mundo corporativo, né? E toda vez que eu me deparava com o que a gente brincava de breaking news, mas o breaking news às vezes tem um tom de entregar uma informação inédita, super legal, então não é fofoca. Mas quando tem um tom de ser divulgado, mas não traz benefício, a primeira coisa que eu pergunto assim, tem um estouro aqui para te contar. Falei, maravilha, é fofoca? Não sei se é fofoca. Então faz o seguinte. Essa informação que você vai me dar, ela vai beneficiar a mim ou a você? Se for não, repensa. Essa informação vai ajudar alguma coisa na empresa? Ou nos negócios? Não. Essa informação, de verdade, a gente vai escutar, dar risada e jogar na lata do lixo? Pode ser. Então guarda pra você, eu não quero. Porque é fofoca. E a fofoca não edifica. Mas isso que você está fazendo é lutar contra um elemento natural. Esse elemento acho que é natural em nós, que é a curiosidade, né? Sem dúvida. Só que o que acontece? Quando você não participa da fofoca, você não é parte do problema ou de um caminho que não constrói nada, né? E nesse sentido, eu tenho evitado muito. Num primeiro momento, fui visto como, não conta pra ele porque o cara odeia fofoca. Mas depois, o respeito foi vindo naturalmente. Olha, se tem alguma coisa importante para ser contada, pode contar com o Pailu, porque o Pailu não é o tipo da pessoa que transforma aquilo numa fofoca, né? Então isso vai de ser humano para ser humano. Mas que o ser humano é extremamente curioso, ele é. Só que, de verdade, se isso vai te ajudar a edificar a sua vida ou a de alguém próximo a você, eu entendo que não deveria ser chamado de fofoca. Mas se de verdade é só para tirar onda, vamos pular essa, né?
Bom, eu tenho um montão de coisas para falar sobre isso, mas queria falar aqui abertamente, não fofocar. Brincadeiras à parte, você perguntou, né, como é que a gente pode definir fofoca. Eu entendo que fofoca é algum tipo de conversa que é feita sobre alguém sem a presença dessa pessoa, visando destruí-la. Ah, não, só tô fazendo um comentário sobre ele. Aí pega os filtros que o Pailu falou. Vai nos beneficiar falar sobre essa pessoa que não está aqui? De que maneira? Vai nos beneficiar. Estamos falando sobre... Tô eu e o Júlio falando sobre o Pailu e dizendo, você viu que legal aquilo que o Pailu fez? Você viu que bacana a atitude que ele teve? Então vai nos beneficiar. Mas só complementando, né, talvez corrigindo o que você falou, assim, às vezes não há dolo nesse visando destruí-la, mas há culpa. Então, assim, você fala, visando destruir a pessoa? Não, eu tô falando mal dela porque eu quero que a pessoa se foda. Às vezes não é isso. Assim, na verdade, você está contando alguma coisa... Peraí, não é isso consciente ou inconsciente? Não, consciente. Assim, eu acho que não é conscientemente que a pessoa está falando mal para poder difamar a pessoa. Mas inconscientemente, ou seja, isso acontece, está acontecendo. Se você está, de alguma forma, diminuindo a percepção ou o valor que a pessoa tem, isso assim. Então, inconscientemente está acontecendo isso. Mas aí, de qualquer maneira, também existe uma responsabilidade, porque mesmo que seja inconsciente, o indivíduo está fazendo ali um processo de desqualificação do outro. Está destruindo. Bom, vou evocar aqui Sigmund Freud, se bem que muito antes dele, o estudo sobre o inconsciente já vinha ganhando espaço. Eu acho que Freud só foi o grande catalisador, né, do entendimento do tamanho do impacto do inconsciente em nós. Mas eu acho que a primeira coisa que o fofocar sobre alguém, portanto, falar mal de alguém sem que a pessoa esteja ali no recinto, é talvez um indicador de que alguma coisa no seu inconsciente te incomoda daquele indivíduo. E aí tem uma frase que ela várias vezes é atribuída a Freud. Eu também já li em alguns artigos que não é uma frase do Freud, mas como eu não li toda a obra do Freud, eu não posso dizer se estava ou não estava, mas a frase é mais ou menos assim. Quando Paulo fala de Pedro, para mim, isso me diz muito mais a respeito sobre Paulo do que sobre Pedro. Uhum. Quando Paulo fala de Pedro para mim, isso me diz muito mais a respeito do próprio Paulo, da fofoca que ele está fazendo, do que de quem ele está falando. E nós estamos falando de alguém aqui que estudou muito o inconsciente. O que ele está dizendo? Você pode não estar percebendo, mas no fundo você está vomitando o seu próprio incômodo ou sobre aquela pessoa, ou sobre uma inveja que você tem daquela pessoa, mas que você não admite. O que talvez traga um outro elemento para definir, não sei se definir, tá? A gente talvez não tenha essa tarimba toda, essa autoridade toda para definir. Mas um entendimento do que é a fofoca é uma inveja manifestada, ainda que não percebida. Então você está manifestando sim uma inveja que você tem daquele indivíduo e você pode nem estar percebendo isso. O que é pior ainda, né? Porque aquilo que eu não percebo eu não tenho atuação sobre. Mas o fato é que a fofoca tem um coeficiente de tentar destruir o outro. Só que eu acho que a fofoca tem um outro ponto importante, né? Ao mesmo tempo que tem essa história de que quando Paulo fala de Pedro para mim, isso diz muito mais a respeito de Paulo do que de Pedro, tem uma questão que é, se o indivíduo A fala sobre o indivíduo C que nem tá aqui comigo, se ele tá fazendo isso para mim, ele pode estar fazendo isso para uma outra pessoa sobre mim. Porque quem fofoca com um tá no mínimo nos dizendo ele tem capacidade para fofocar com qualquer um. E será que do mesmo jeito que hoje ele tá falando para mim, então o Júlio tá falando para mim uma fofoca sobre o Pailu. Nossa, que privilegiado que eu sou porque o Júlio tá confiando em mim. Sim, mas ele tá confiando em mim para falar de uma terceira pessoa que não está aqui e está sendo de alguma forma destruída. O que me garante que o Júlio não vai fazer a mesma coisa para o Pailu falando mal de mim? Ou não vai fazer a mesma coisa para uma quarta pessoa? Não, e é interessante porque geralmente quem provoca a fofoca, em geral, ela tá puxando a atenção para ela. Né? Tipo, não, eu sei alguma coisa, deixa eu te contar. Então, assim, ela tá... Bom ponto. Tá querendo se elevar ali na conversa, né? Porque ela passa a ser o centro das atenções. Não é mentira isso, né? Não, porque a fofoca é um certo poder, né? Eu tenho uma informação para te dar. Só que, ao mesmo tempo, é uma armadilha, né? Pelo que você está falando, em vez de ela ser
elevada, né, com essa por deter a informação e compartilhar essa informação, na verdade essa pessoa ela está caindo no conceito daquela roda, porque não, essa pessoa ela não é digna de confiança. Então olha que armadilha, né? Ao mesmo tempo que você está querendo usar isso aí, a fofoca como uma estrutura de poder para ter o poder, você acaba perdendo o poder justamente por estar se mostrando como uma pessoa que não é digna de confiança. Posso colocar uma pimenta nessa história aí? Deve. Se a pessoa fala do outro em tom pejorativo ou similar, na ausência dessa pessoa é fofoca, certo? Pelo menos é o que nós estamos tratando aqui. Sim. E se essa mesma pessoa fala na frente da outra pessoa confirmando a tal da fofoca, continua sendo fofoca? Como é que é? Perdão. Eu falo nas suas costas, para o Danilo, certo? Na sua ausência. Mas quando você está presente, eu reafirmo pro Danilo e para você a fofoca que eu fiz. Danilo, como eu te disse aquela vez, o Júlio não estava presente, mas agora está. O Júlio é assim, assado, cozido, frito. Isso continua sendo uma fofoca? É um bom ponto. Talvez não. Talvez nesse momento você está descortinando, né, a questão. A pergunta só é, se você falou... Não sei se é a pergunta, mas uma pergunta é... Por que antes você falou veladamente para uma pessoa e não esperou exatamente o momento onde o Júlio poderia estar ali para se defender? Porque tem um ponto aqui, né, Pailu? Quando você me fala antes sobre o Júlio e ele não está presente, eu de alguma forma já estou enviesado. Eu passo a ter uma informação sobre o Júlio que... Poxa, eu nem... Tendenciosa. E que muitas vezes eu não te pedi para ter essa informação. Né? Muitas vezes a pessoa começa... Porque eu acho que aqui a gente poderia ficar 10 horas falando disso, mas vamos tentar sintetizar. Claro que eu vou dividir em 2 momentos. Um é... Julião, deixa eu falar uma coisa para você do Pailu e eu já saio falando. Então o Júlio é exposto a um assunto sobre o Pailu que ele nem pediu para ser, mas eu nem perguntei se ele queria. Outra coisa é... Julião, você viu o que o Pailu fez? E aí vem a curiosidade. Só que na curiosidade eu tenho 2 opções. Sucumbir a ela ou não. Aí o Júlio pode virar pra mim e falar assim, não, o que foi? Ou o Júlio pode falar, cara, posso te pedir uma coisa? Eu prefiro não saber, cara. Eu gostaria que você me contasse isso, se é muito relevante, no momento que o Pailu estiver aqui pra gente poder ter um debate. Porque, né, vai que o que você vai me falar, eu fico com uma dúvida e eu queira perguntar pro Pailu, pô, ele nem tá aqui pra confirmar. Mas às vezes a gente fica sem graça, né? Porque, pô, a pessoa vem me contar uma fofoca e eu vou dizer pra ela que eu não quero saber. Então a gente precisa se posicionar. Você tem que dizer pra pessoa. Você tem não, né? Eu acho que eu, Danilo, deveria ser o primeiro a fazer isso, né? Eu deveria dizer pra pessoa, cara, eu não quero saber algo sobre uma pessoa que nem tá aqui pra se defender. Claro que a gente pode buscar milhares de exemplos. Pô, eu tô alertando uma pessoa de um crime, né, que a pessoa fez. Então, Júlio, deixa eu te contar uma coisa. O Pailu, ele pega a carteira das pessoas, né, e leva para casa dele quando a pessoa deixa a carteira dando sopa. Então, tô te alertando para que você guarde a sua carteira. Peraí, quando é que isso não vai virar uma fofoca? Quando eu tiver uma prova, um fato. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo esse BO em nome do Pailu? 3 pessoas já fizeram um BO contra ele. E eu estou te alertando porque eu sei que estaremos no mesmo ambiente que o Pailu e eu tô te preservando porque é um fato. O Pailu é cleptomaníaco. Ele pega a carteira das pessoas, eu sei que você é um cara meio desencanadão, normalmente deixa a sua carteira em cima da mesa, a gente vai estar no mesmo ambiente do Pailu, guarde a sua carteira. Tá aqui, é uma prova. Acho que nessa hora a gente pode começar a dissolver um pouco a fofoca. Eu não estou falando mal do Pailu como objetivo principal. Eu estou preservando o Júlio. Mas eu tenho um fato. Porque se você não tem o fato, se é uma especulação, andam dizendo, Júlio, que o Pailu gosta de pegar a carteira. Quem anda dizendo? Eu como um assessor de assuntos religiosos e espirituais, vou invocar aqui de novo a Bíblia. Autonominado. Vou invocar a Bíblia novamente, mas é que eu lembrei no Sermão do Monte, que você já citou várias vezes isso, que ele desconstrói boa parte dessas regras, né? Que a gente está definindo aqui, o que é fofoca, o que não é, né? Você falou, mas nessa situação, se fizer isso ou se fizer aquilo, será que é fofoca ou não? Aí no Sermão do Monte, o que Jesus faz lá? Ele falou, cara, você tem uma regra, por exemplo, para não adulterar, né? Então os judeus ali tinham uma regra assim, não, você não pode pegar a mulher do outro. Aí Jesus fala assim, cara, se você olhar para a mulher, você já está adulterando. Então, assim, ele está falando sobre intenção do coração.
O kavaná que os judeus falam. Não é a ação em si, né? Se você... ou seja, assim, não é a regra em si, não é se você, nessa situação, você fez isso, aquilo, se isso é ou não. Na verdade, acho que é muito mais a ver com a intenção, qual que é o que está dentro do seu coração, que vai definir o que é fofoca ou não. Exatamente por isso que você falou, né? Poxa, digamos que eu estou contando para alguém alguma coisa que vai realmente difamar essa pessoa, mas eu estou contando digamos que eu estou contando para o Pailu alguma coisa que o Danilo fez. Mas se a minha intenção é ajudar o Danilo, porque eu não sei como... Por exemplo, eu tenho um amigo que ele está passando por uma dívida agora, tá super complicado lá com dívida. E eu posso também chegar para o Pailu e falar, olha, sabia que o fulano de tal lá tá aqui no pescoço, mas eu posso falar isso no sentido de simplesmente contar alguma coisa sobre a vida dele, ou, cara, me ajuda a aconselhar ele, porque eu não estou sabendo o que falar para ele. Então, assim, olha que diferença. Mas aí você não está destruindo ele. Exato. Assim, você está buscando um conteúdo que talvez o Pailu tenha, que você pode ajudá-lo. Mas quando você só conta para o Pailu, pô, Pailu, tô com um amigo que está super endividado. Exato, eu acho que a gente tem que olhar para a sua intenção com aquilo e outra, eu acho que se pergunta duas vezes, né? É sério mesmo? É isso mesmo que você quer dizer ou não? Porque a gente se engana muito também, né? Não, tô só sendo informativo aqui, né? Que eu acho que é importante as pessoas saberem da situação. Não, sério mesmo? Às vezes é só para ser informativo, né? Ou você realmente quer ajudar essa outra pessoa, né? Às vezes... Talvez tenha um alerta, né? Que a gente possa prestar atenção nos outros, especialmente na gente, que é quando a pessoa começa o papo dizendo assim, olha, eu não quero fofocar, eu não quero parecer fofoqueiro, mas... Você não quer parecer fofoqueiro? Então não fofoque. Olha, eu não quero fofocar, mas... Para no mas. Você não quer fofocar? Cala a boca. Então não fale sobre o alheio. Eu não quero que você fique com uma má impressão do Pailu, mas o Pailu... Opa, você não quer que o Júlio fique com uma má impressão do Pailu? Não fale mal do Pailu pro Júlio. Percebe a hipocrisia? Eu não quero ser fofoqueiro, mas vou te contar uma coisa que é uma fofoca. Aí eu vou lembrar de uma frase que eu li do Paramahansa Yogananda, acho que eu citei ela já aqui em outros episódios, eu li recentemente, que ele diz assim, é melhor ser ateu do que ser hipócrita. Cara, essa frase ela é forte. Simples, mas ela para mim é muito forte. É melhor ser ateu do que ser hipócrita. E a gente pode expandir ela além de qualquer questão religiosa, né? Não só o ateu no sentido de não acreditar no divino. É melhor você não falar que vai fazer uma coisa se você não vai fazer, do que falar que vai fazer e depois não fazer. Então, como é que a gente conecta, por exemplo, isso? Você falou do kavaná, você falou da intenção. Eu lembrei da expressão kavaná que o Eric, um beijo pra você, me ensinou uma vez, que é um conceito judaico que tem a ver com a intenção mesmo, com aquilo que você traz no coração. Então o rabino, o padre, ou nós aqui no podcast podemos estar seguindo todo o protocolo. Viemos gravar, bonitinhos, a luz, né? Tudo bacana, o som. Mas se dentro do coração, né? Se dentro da mente a coisa tá assim, deixa eu gravar logo para me livrar desses dois caras que eu quero ir para casa tomar cerveja, o protocolar pode estar muito bonitinho, mas a energia que está sendo colocada, ela é uma bosta. E qual é o problema disso? É que eu só posso viver a minha vida. Se a minha vida dentro de mim é uma mentira, se para vocês parece lindo o meu comportamento aqui, tô falando bonitinho, né, e tal, mas no fundo eu só quero me livrar logo desse compromisso. Notem, olha o desespero que é. Eu estou vivendo uma mentira. Eu só posso viver a minha vida e a minha vida é uma mentira. Que horroroso isso na vida de alguém. Então é melhor ser ateu do que ser hipócrita. O Kavaná, que é essa intenção, vai dizer... Coloque a intenção genuína no que você vai fazer. E aí vem a questão do propósito que a gente tanto está trazendo aqui nos nossos episódios, né? Qual é o seu propósito na vida? Vou fazer uma pergunta aqui de duas opções só para simplificar. O seu propósito é evoluir e ser uma pessoa hoje melhor do que você era ontem, moralmente? Ou o seu propósito é ficar parado onde você está, é andar para trás até evoluir? Não, eu quero ser ainda mais canalha, eu quero ser ainda mais arrogante, eu quero ser ainda mais maldoso. Não, se o seu objetivo, o seu propósito é evoluir, então a sua intenção nunca pode ser destruir o outro. Não faz o menor sentido fofocar.
Não, meu propósito é ficar parado, já cheguei onde eu tô, onde eu queria. O que eu fizer daqui para frente não faz diferença, mesmo que eu ande para trás. Então fofoca à vontade, né? Mente, finge que você tá sendo bonzinho, mas seja um escroto. Mas investiga o seu coração. Qual é o seu propósito na vida? Evoluir ou andar para trás? Não tem como a pessoa fofocar, ter esse hábito consciente de construir uma boa vida, né? Não tem como a pessoa falar, não, eu tô aqui para edificar a vida das pessoas ao meu redor e por isso que eu tô difamando as pessoas. Cara, não é coerente isso, né? Então, acho que é justamente a falta de se refletir qual que é o seu propósito nessa vida que as pessoas podem cair, e eu vou colocar a gente, né? Não estou me excluindo desses pecados que a gente levanta aqui. Mas assim, eu acho que é a falta de ter muita clareza no propósito que faz a gente vacilar, né? A gente seguir maus hábitos. Verdade. Mais pimenta, pode? Manda. E se a pessoa que recebe a fofoca se interessa por mais fofoca? Ela tem tanto peso quanto, né? De quem entrega a fofoca. Coautor. Né? Eu acho. Então, assim, nem sempre só quem fofoca tem culpa. Quem recebe também e aceita receber a fofoca tem tanta culpa quanto. Tanto quanto. Eu juro por Deus, parece transmissão de pensamento. Vocês podem até achar que, né, que a gente combina tudo aqui nos bastidores, mas é impossível combinar tudo. Eu tinha acabado de anotar aqui, lembrei de um negócio do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Livro parece inofensivo, mas tem umas provocações boas. Ele fala uma coisa, Pailu, no livro. Aqui, olha, Zan, tá aí? Tá aqui, boa. Pega ele aí pra gente mostrar a capa, por gentileza, Júlio, por favor. E tem uma hora que ele fala, não sei se com essas palavras, mas conceitualmente, Pailu, é mais ou menos assim. Viu, tá visto, não dá pra desver. E eu acho que é nesse livro que ele dá um exemplo muito legal. Boa, querido, obrigado. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Não é propaganda do livro, não, mas é que o livro é bem legalzinho. E você vê, e eu fui meio fofoqueiro do livro, porque quando eu vi o livro, a capa, esse laranjão aqui, quem estiver assistindo, né, vai poder ver. E o título, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, achei meio apelativo e tal. Sem ter lido o livro, umas 2 vezes eu falei meio mal dele, assim. Esses livros de autoajuda aí e tal. Você não tinha lido a porra do livro? Como é que você pode falar de um livro que não leu? Mas a capa laranja, pra chamar atenção na prateleira? Isso chama-se marketing. O cara só quer chamar atenção, ele não quer, não tem nada pra falar. Só quer chamar atenção já é um julgamento meu. Né? Agora, a capa laranja quer chamar atenção? Claro, numa livraria tem quantos livros? Né? Na página ali da Amazon, de qualquer livraria virtual, tem quantas capas de livro? Milhares. Claro que ele tem que se destacar. E o título é apelativo. Bom, apelativo para quem? Né? Depende. Mas bom, vamos lá. Tem uma hora que ele fala, viu, tá visto, não dá para desver. Aí ele dá o seguinte exemplo, Pailu, que conecta nisso que você tá falando. Imagina que você vai sair de casa e aí a última porta que tenha na sua casa, seja um apartamento ou uma residência, né, uma casa mesmo, perdão. Imagina que a última porta que separa a sua casa da rua. Você abriu essa porta e tem ali, do lado de fora, mas bem encostadinho no seu batente, um cestinho com um recém-nascido. Você olha e fala, eita, mas é um recém-nascido mesmo. Você bate o olho e você vê que é realmente um bebezinho que deve ter nascido ali há 1 dia, 2. Portanto, uma criaturinha que não vai sobreviver se continuar ali sem cuidados. Você dá uma olhada, vê se tem um bilhete, olha para ver se tem alguém por perto, nada. Rua vazia ou o hall do prédio vazio. Não tem um bilhete e você acabou de ver que tem um bebê na porta da sua casa. O que você faz? Olha que interessante. O que você faz, ele nem se predispõe a tentar responder ou dar sugestão. O que ele tenta nos provocar é qual vai ser a sua responsabilidade dali para frente com isso. Porque você pode pegar o cesto e empurrar com o pezinho assim para a porta do vizinho e dizer, problema do vizinho quando ele sair agora, não meu. Você pode pegar o cesto, ir até, vou usar uma imagem chocante aqui, mas lembrem-se, é uma ficção, estou fazendo aqui uma construção imaginária. Você pode pegar o cesto, ir até um lixão, abrir, jogar e falar, pronto, problema resolvido. Isso não é de ninguém, lixo. Que absurdo. Você pode pegar, levar numa delegacia e dizer, encontrei o bebê aqui. Você pode pegar e falar, não é de ninguém, é meu. Você pode fazer um montão de coisas. Só tem uma coisa que você não pode fazer.
desver, né? Você não pode desver que tem um bebê recém-nascido na porta da sua casa. Pai Lu, o sujeito chega pra você e fala: tá sabendo, Pai Lu, da última do Júlio? E você muitas vezes até se cala. Você pode até não dizer, não tô, o que foi? Você só fica com aquela cara assim de... eu não vou nem dizer pra ele que eu não quero escutar, mas também não vou dizer que quer, mas você fica quieto. Minha avó, sua avó, acho que a maioria das avós e avós deviam dar um conselho pra gente. Que é, eu fiquei em silêncio, eu não falei nada. Pois bem, mas... Deveria ter falado às vezes. Quem cala... consente, né? Aí você não falou nada e a pessoa falou pra você: então, o Júlio, ele tá se achando a última bolacha do pacote, fez um monte de tatuagem, tá se achando o jovenzinho da paróquia. Eu não fiz nenhuma tatuagem até agora, porque eu falei, quando a gente tiver mais de 1000 seguidores, aí eu faço Não foi essa a promessa. Já que estamos falando de fofoca, vamos esclarecer aqui, Pai Lu. Qual foi a promessa do Júlio sobre tatuagem? Por favor, pode ficar registrado. Episódio de número 100. Quando chegarmos ao episódio de número 100, já passamos de 50 episódios. Quando chegar no episódio de número 100, Júlio fará uma tatuagem. Não, tá registrado. Tatuagem de um cérebro. E parece que tem um adendo, não é isso, Júlio? Oi? Se chegar a 1000 seguidores primeiro, aí você faz a tatuagem antes do 100º episódio. Boa, gostei, Pai Lu. Então agora a gente jogou, vocês não podem dessaber isso, né? Não dá, então, você assistiu, você já sabe. Mas e como vocês prestaram atenção e agora vocês fazem parte da fofoca. Pois é, então agora vocês já estão sabendo. Tem que fazer alguma coisa sobre isso agora. Aí eu chego lá e falo pro Pai Lu: o Júlio fez uma tatuagem, tá querendo ser o garotão da paróquia com mais de 40 anos, não sei o quê. E o Pai Lu com aquela cara de paisagem do tipo, tô só escutando. Pois bem, você permitiu que aquilo chegasse até você, você é coparticipante. Agora, você não quer ser coparticipante? Pelo amor de Deus, não propaga isso. Não propaga, guarda pra você. Porque tem gente que é depois capaz de chegar e falar pro Eric, que tá aqui nos ajudando, gravando nos bastidores: pô, Eric, você sabe o que o Pai Lu me contou do Júlio? Pelo amor de Deus. Olha a dimensão que a coisa vai ganhando, né? E aí eu lembro do competentíssimo e incrível Paulo Gaudêncio, um psiquiatra, consultor, infelizmente falecido, mas infelizmente porque ele tinha muito conteúdo e acho que Paulo ainda ia produzir coisas incríveis. Tem uma frase dele brilhante que tem tudo a ver com isso aqui que a gente tá falando. Ele diz assim: amigo, fala pra mim. Inimigo, fala de mim. Pois bem, assumamos aqui, cada um de nós, né? Nós três aqui, quem estiver nos assistindo, qual é a sua posição na vida perante as pessoas. Você quer ser amigo ou inimigo? Não, olha, eu não quero atrapalhar ninguém, mas só vou comentar uma coisa com você sobre o Pai Lu. Pô, mas pera um pouquinho. Isso é uma posição de inimigo do Pai Lu, porque eu estou falando do Pai Lu, sem a presença do Pai Lu, criticando eventualmente, sem que ele possa se defender. Mas tem nome. Fofoca. Né? E a fofoca... Você me perdoa, mas ela tem sim o objetivo de destruir o outro. Toda fofoca tem o objetivo de desqualificar um pouco o elemento do qual se está fofocando. E o oposto... Eu tenho um amigo que ele chama Milton. Vou mandar esse podcast para ele também. Ele vai mas ele é fofoqueiro? Você quer falar um pouquinho do Milton pra gente? Ele fala muito sobre as outras pessoas, mas ele chega assim e fala assim, cara... O Pai Lu, ele é faixa preta em Aikido. Pô, o cara manda muito bem. Aí o Danilo, ele não conhece ninguém que fala tão bem quanto ele. E ele exalta muito as pessoas, né? E direto ele está falando isso, né? Sobre as outras pessoas e falando das qualidades, contando alguma coisa boa sobre alguém. E isso faz com que a minha visão sobre ele, né? Com que o conceito que eu tenho sobre ele e a intimidade que eu tenho seja muito superior. Né? Justamente por exaltar as pessoas, ou seja, por falar das pessoas. Porque ele também e falar bem, né? Você disse. Isso, exatamente. Falar como que você usou, como que era a frase? Acho que a frase, e ela isso que você está falando complementa a frase do Paulo, muito bem colocado. O Paulo dizia numa síntese, né? Amigo fala pra mim, inimigo fala de mim. Claro que provavelmente aqui num contexto muito de falar de mim negativamente, né? Exato. Fala de mim me criticando. Então, o amigo tem uma crítica, ele fala pra mim. O inimigo tem uma crítica, ele fala de mim. Ele fala isso para os outros, para me destruir perante então, assim, a opinião alheia. Se a gente tem alguma coisa para falar de alguém que seja alguma coisa boa. Não, mas a tática do Milton, vamos chamar aqui de Milton Way of... como é que fala? Gossip blocking, né? Inventei aqui um termo maluco, né? Então, o jeitão do Milton de bloquear a fofoca... É gossip, né? Fofoca em inglês.
acho que você trouxe uma coisa super legal. Pô, como é que eu garanto, né? Ou, enfim, o que a gente podia fazer para evitar, né, cair na fofoca? Olha, pensa sempre, o que eu vou falar tem um coeficiente de elogio? Mesmo que eu vá falar de alguém, eu tô elogiando, eu tô trazendo um lado positivo dessa pessoa. Não, mas eu só queria comentar uma coisinha dela que não é legal. Ela tá aqui para escutar? Não. Então fala para ela. Fala para ela. Não, mas eu só queria comentar com o Pai Lu. Eu quero alertar o Pai Lu. Ótimo. Aí, primeira coisa, o que você vai falar sobre a pessoa que não tá lá? É um elogio? É. Manda bala. Elogie. Não, é uma crítica. Certo, beleza. Você tem fatos? Você realmente tem fatos para ilustrar? Eu quero alertar o Pai Lu sobre uma coisa do Júlio que eu acho que pode prejudicar o Pai Lu. Tem uma intenção que pode até ser boa, preservar o Pai Lu sobre algo ruim do Júlio. Pois bem, o Júlio nem tá aqui para se defender. Mas eu tenho fatos? Não, Pai Lu, eu não tenho, mas o povo tá dizendo que o Júlio... O povo vira uma entidade. Todo mundo acha, né? Todo mundo é pensa. muita gente. E não importa, olha, o Zé me disse que o Júlio está fazendo isso e isso não é legal, Pai Lu, abre o olho. Certo, o Zé te apresentou alguma prova? Não. Então, por que cargas d'água você está pegando essa informação do Zé e está passando para frente? Ô, turma, nós estamos falando também de fake news, de certa forma. Acho que nem foi um tema que a gente pensou em vir aqui, mas é a era da fake news. Isso está acontecendo demais e um bando de gente está deixando rastro do seu mau caratismo nas redes sociais ou nos WhatsApps da vida. Na época de eleição, isso está virando uma coisa perigosíssima. A pessoa em prol de querer fazer a sua opinião política ou o seu candidato favorito ser o vencedor, não está tendo pudor de verificar se aquilo que ele recebeu de informação é verdade. E aí ele passa para frente esquecendo que isso deixa rastro. Aí eu recebo uma informação de alguém falando mal, não importa, de um candidato, de alguém, mas eu, por exemplo, sei que aquilo é mentira. Ou no mínimo não tem provas. E eu tiro um print da tela. E aí amanhã aquilo é provado como uma informação falsa. Olha a merda que você está fazendo com a sua vida. Você está deixando rastros de mentiras que você está contando e não vai ter álibi que te defenda depois de dizer: ah, mas eu não sabia que era mentira. Pera um pouquinho. Você não sabia que era mentira e também não sabia se era verdade. Mas tem uma coisa que você não vai poder esconder. Você pôs aquilo para frente, você divulgou aquilo, você é corresponsável por aquela mentira ter chegado em mais pessoas. Você acha o quê? Que se aquilo for a julgamento, alguém vai dizer: ai, tadinho, mas ele fez achando que era verdade. Ele fez achando que era verdade, mas chega da gente ficar falando só de direitos. Vamos falar um pouquinho de deveres na vida? Qual é o dever de todos nós antes de propagar uma informação? Checar. Ter certeza que aquilo é verdade. Então, assim, acho que hoje, nessa polarização política que não só o Brasil, boa parte do mundo vive, as pessoas mais fanáticas estão esquecendo de parar para pensar que eu tenho o dever de propagar apenas a verdade. Porque também, se você não está comprometido em propagar a verdade, isso tem nome. Você é um mentiroso. Você é uma mentirosa. Não, mas eu achei que era verdade. Achou que era verdade, mas era mentira. Você checou? Não chequei. Você é corresponsável. E tudo isso vai permeando esse negócio nefasto chamado fofoca, né? É isso aí. O fake news pode ser chamado também de fofoca? Ah, eu acho que sim. Um jeito moderno, eu né? achei, assim, acho que é um termo moderno para fofoca. Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que... Sim, eu acho que é um tipo de fofoca porque você está falando... O que a gente definiu no começo, né? É você falar difamando uma pessoa que não está ali no meio da conversa. Então, assim, se eu estou encaminhando alguma coisa difamatória, porque a fake news é difamatória, né? Você não manda uma notícia, olha, tal coisa boa aconteceu. Geralmente, fake news é alguma coisa difamatória sobre alguém. É que se é mentira, de alguma forma vai prejudicar. Mesmo que a notícia seja boa, vai enganar alguém, né? Porque assim, ninguém... Júlio, você ganhou na loto! Que legal, mentira. Mentira. Então, assim, eu tô querendo não amenizar. É porque é muito... Você simplesmente encaminhar, né, um vídeo, um texto... Uma imagem, né? Uma imagem. Você pode se tirar a sua responsabilidade daquilo e falar: não, mas não fui eu que falei isso, né? Tô só encaminhando. Né? Mas assim, o que a gente tá querendo falar é... Não, cara...
encara, assim, se é errado, é errado. Não importa da forma como você fez. Não importa se você que gerou essa mensagem ou não. Se ela tá uma mensagem errada e é mentira, cara, você propagou mentira. Se você criou ou não, pouco importa. O que importa é a intenção. Exato. Não, e você... eu não criei essa imagem, certo? Você não será julgado por ter criado, mas você será julgado por ter propagado. E reforçando aquilo que você falou do Paulo, falou do Pedro, que falou do João, que ele está falando mais sobre o João. Eu acho que as pessoas que divulgaram fake news, né, que eu conheço, elas comunicaram muito mais sobre elas mesmas, né, as pessoas que estão compartilhando... Do que sobre o assunto. Do que sobre o assunto em si. Verdade. Então, bom, fazendo algumas conexões finais aqui, especialmente com a questão do propósito, eu ouvi uma vez de um colega o seguinte: pode ser que não seja verdade isso que eu estou falando, mas para combater aquele bandido, né, que pode... E bandido aqui poderia ser A, B, C ou D, né? Porque no final das contas, quando o indivíduo diz fulano é bandido, mas ele não tem provas, ele pode dizer que é bandido qualquer um, né? Mas enfim, para que aquele bandido, para que aquela bandida, para que aquele indivíduo que eu não quero de maneira nenhuma que chegue à posição de diretor, ou que namore com aquela menina, ou que se torne prefeito, presidente do Brasil, não importa, para impedir que uma pessoa que eu considero que é errada chegue a uma determinada posição, eu faço qualquer coisa. E aí existe uma expressão perigosa para isso, que é: os fins justificam os meios. Eu tenho certeza que Hitler também achava isso, que os fins justificavam os meios. Acontece que o fim que ele colocou era baseado no que ele acreditava que era bom ou não, e não necessariamente no que ele havia alinhado com todo mundo, do mundo inteiro, se era bom ou não. E aí ele disse: os fins justificam os meios. Então olha o perigo de colocar algo como o meu grande propósito, quando muitas vezes isso é apenas um objetivo. E aqui a gente não vai, pelo menos eu não vou me predispor a fazer a divisão profunda entre propósito e objetivo, mas eu quero colocar uma diferença pontual. Superficial, mas pontual. Objetivo é algo propósito é algo atemporal. Vai valer para hoje, para amanhã, para depois, e mesmo que sofra alguma mudança, é uma mudança que vai acontecer de maneira gradativa ao longo da sua própria vida. Não vai mudar da noite para o dia o teu propósito na vida. Tem a ver com todo o modelo, né? A estrutura de valores que você está colocando na sua vida. Já o objetivo, ele é temporal. Por exemplo, o meu objetivo é trocar de carro. Aí eu fui lá, investiguei, vi as opções, troquei de carro. Acabou. Está resolvido este assunto. Agora, o meu propósito na vida é evoluir moralmente. Eu quero ser uma pessoa mais amorosa. Sabe até quando eu vou ter tarefa? Tem data, até o último dia da sua vida. Até o meu último suspiro. É atemporal, é para sempre. Então, aí a gente pode começar a separar quando o indivíduo fala assim: não, mas é que o meu propósito é impedir que este cara seja eleito. Esse não é o seu propósito. Este é o seu objetivo. Acabou a eleição, você conseguindo ou não, o objetivo se dissolveu. O fulano que você não queria que fosse eleito perdeu, ok, objetivo atingido. O fulano que você não queria que fosse eleito ganhou, você não atingiu o objetivo. Propósito é alguma coisa maior na vida. Então tem gente que às vezes mente para si mesmo, ou por ignorância se atrapalha, dizendo: eu fiz tal coisa, eu falei mal do Pailu, mas é que o meu propósito é garantir que o Pailu não chegue na posição de diretor da Tivit. Da Tivit, né? Tá certo? Tivit, perdão. Thank it's vodka. It is vodka. Thank it is vodka. Pronto, tá bom. O Pailu hoje é diretor da Tivit? Então não atingi meu objetivo. Propósito é maior. Propósito tem a ver com a vida. Cara, se na política as pessoas tivessem exatamente essa percepção do que é propósito, você não teria mais discussão nenhuma, né? Porque se for destilar o que o brasileiro ele quer para o país dele, ele quer saúde, ele quer igualdade, ele quer que tenha prosperidade, ele quer que seja um bom país. Cara, todo brasileiro concorda com isso. Se esse é o propósito, né, todo mundo ia concordar. Falar: não, tá ok, mas o meio de conseguir isso, para mim, é dessa forma. E outra pessoa pode realmente falar: não, é outra forma, né? Mas essas pessoas poderiam brigar pelo meio, não pelo propósito em si, né? E tudo isso é atemporal que você acabou de trazer sobre o país, certo? Querer o bem do país é atemporal. Não é o fórum aqui que é polemizar com políticas, mas talvez as políticas hoje são discutidas com objetivos e não propósitos. Entendeu?
E quando você tem objetivo, às vezes aquele objetivo não conversa com toda a necessidade do povo. O meu objetivo é que o laranja chegue no poder. Não importa, né, se isso vai ou não melhorar o país, né? Bom, eu vou já começar a temperar o cérebro de Sócrates, invocando uma imagem que tem em algum dos livros que eu trouxe aqui. Eu não sei onde que ele está. Que é aqueles 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Stephen Covey. Stephen Covey. E o primeiro hábito que ele fala, não vou lembrar o nome, mas eu vou chutar aqui, é proatividade. Talvez seja esse o nome. E quando eu li esse livro, eu achei fantástico essa imagem que ele coloca, em que você tem um modelo reativo e um modelo proativo. Reativo é o quê? Você tem alguma coisa, né? Uma ação, e você tem a sua reação em relação a essa ação. Então, por exemplo, o Pailu me deu um tapa na cara, eu vou lá e devolvo um tapa na cara dele também. Essa é uma ação e reação. E esse é um modelo reativo, né? Ou seja, você funciona da forma como você naturalmente reage àquela situação, que pode ser diferente de uma pessoa para outra, né? E eu estou falando isso porque a fofoca, né? E tudo isso pode ser um hábito, né? Pode ser que reativamente eu ouvi alguma coisa, eu quero passar ela para frente. Eu naturalmente, quando alguém fala alguma coisa para mim, eu posso simplesmente falar, então me conta mais. Ou então minha reação é simplesmente ficar ouvindo e ser passivo, né, nessa história toda. Ou seja, é a reação natural. É a reação natural. E daí ele propõe um modelo proativo, que é o quê? Você coloca um filtro no meio entre essa ação e reação, em que eu tenho uma ação, alguma coisa que aconteceu, e esse filtro ele passa pelos seus valores, pelo seu propósito, pelos seus objetivos, por suas crenças. Então tudo que você está construindo, né, que não tem a ver com reação, né, tem a ver assim, não, eu acredito nisso, meu propósito de vida é esse. Eu sou uma pessoa que não minto, por exemplo, não compactuo com mentira. Eu sou uma pessoa que não faço fofoca. Então, assim, essas são as suas crenças. E daí, essa ação, ela passa no meio desse filtro para definir qual que vai ser a sua reação. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência, né? Não, tá ok, eu tenho um conjunto de crenças, então não seja hipócrita. Não seja hipócrita diante da ação. Então, assim, se eu tenho uma fofoca, reativamente, o que eu faço? Eu apenas ouço, eu não falo nada, eu passo ela para frente. Então, acho que o tempero aqui, assim, acho que a gente tem que passar a exercer essa proatividade, né? Ou seja, lembra dos seus propósitos, dos seus objetivos, das suas crenças, dos seus valores, para depois definir qual que é a sua reação diante disso. Eu vou temperar em cima do que o Júlio falou. Você trouxe o exemplo do ação e reação e usou a questão do dar um tapa e receber outro de volta, né? E a proatividade é assim, sabendo que você está prestes a me dar um tapa, eu proativamente vou tentar fazer você desfazer essa ação, né? O que eu quero dizer com isso, parafraseando com a fofoca? Você vai começar com uma intenção de fazer uma fofoca e difamar isso, antes de começar, falar assim, vai te ajudar, vai me ajudar? Não vai. Então nem começa. Passa para outro. Ou guarda para você mesmo. Porque quem sabe em um momento você vai perceber que isso não agrega. E não agregando, não vai fazer bem para ninguém. Não fazendo bem para ninguém, não faz sentido continuar. Sim. Não, e às vezes é até uma questão de mudança de... Cara, se é um grupo, né? Se é um grupo de pessoas que elas estão te incentivando para isso, às vezes sai desse grupo. Você não compactua com aquilo, então assim, não frequente, não esteja nessa situação. Você sabe que vão te dar um tapa na cara naquele ambiente. É basicamente uma isso. Uma boa forma de não deixar o cara te dar um tapa na cara é... Não vai ali. Não vá naquele ambiente. Né? Bom, vou temperar evocando então outro livro que por acaso eu vi que tá ali, o Sapiens, do Yuval Noah Harari, certo? O branquinho ali. Isso mesmo. O Yuval Noah Harari, nesse livro, fala também que a fofoca, agora vou puxar aqui de memória, talvez eu fale alguma bobagem, mas ele fala que a fofoca talvez tenha sido o primeiro sistema de alerta que a humanidade criou quando começou a se agrupar, né, em aldeias, enfim, grupos sociais e tal, porque era uma forma de alertar os perigos, né? Então, ele comentava, né, que às vezes as pessoas que ficavam na tribo durante, por exemplo, um período cuidando da prole, cozinhando, plantando, enquanto outro grupo às vezes saía para caçar, às vezes fofocavam porque era uma forma de dizer, olha, sabe fulano anda pegando jarros de barro melhores para ele primeiro e nunca deixa
os melhores pra gente sortear e tal. Uma forma de alertar. Tem alguém aqui que tá ameaçando o bando. Perfeito. Só vamos lembrar de uma coisa, né? Baseado na questão da hipocrisia. Nós, no geral, se você está nos assistindo, então não estou dizendo que não existam pessoas nessa situação, mas se você está nos assistindo, você não vive numa situação tribal, né? Sem algum tipo de mecanismo, né? de comunicação que você, né? Precise ali fofocar. Não precisa. Nós não estamos vivendo mais no meio da floresta, né? Tendo que alertar. Nós temos outras formas de resolver isso. Nós não somos mais comunidades silvícolas, né, que moram ali ameaçadas pelo tempo, pelos bichos e por aí vai. Então, cuidado com argumentos como é da natureza humana fofocar. Não, não é da natureza humana fofocar. É da natureza humana respirar, é da natureza humana defecar, é da natureza humana, né, evaporar excesso de líquido no calor. Isso é da natureza humana, vai acontecer. Fofocar pode ser um hábito, mas ainda assim é uma escolha. E aí a gente pode escolher não fofocar se a gente estiver consciente do papel que a fofoca tem no meu propósito de vida. Ou do meu propósito, mais ainda, na vida. Né? Cabe no meu propósito na vida a fofoca? Ela me beneficia? Não. Então para com essa merda. Para. Isso vale pra mim, inclusive. E aí eu tenho uma última dica aqui. Uma vez eu até gravei um vídeo falando sobre isso. Se você tá vendo a gente no YouTube, desculpa aqui, meninos, vou fazer uma autopromoção. Digita aí Danilo Afonso ou Vértigo 16, que é a consultoria fofoca. Eu propus ali nesse vídeo uma sugestão de como lidar com a fofoca. Pega a palavra fofoca, né? Portanto, em português. Tem alguma coisa nela que está duplicada e que está dando, inclusive, sentido aqui para o título, né, do nosso episódio. O que tem duplicado na palavra fofoca? Duas vezes for. A sílaba for. Pois bem, vamos então tirar o que está duplicado, o que está em excesso, né, o que está de alguma forma inútil, vamos brincar aqui por estar duplicado. E se você tirar uma das sílabas for, o que sobra na palavra? Foca. Foca, então. Foca. Claro que a quinta B dentro deles tá louco pra imitar uma foca. Mas, é melhor você fazer, né, o papel de foca do que falar mal dos outros, né? Perfeito, do que dizer... Porque quando você faz o papel de foca, você mostra sobre você, que você é da quinta B. Mas quando você fofoca sobre o outro, você mostra que você é um canalha. Desculpa, eu não vou adorar a pílula. É uma canalice falar mal do outro sem que o outro possa se defender. Eu sou um canalha quando eu faço isso. Mas a única forma de eu melhorar é eu reconhecendo isso. Então, tá fofocando, né? Faz o seguinte, tira a sílaba que tá duplicada, e fica focando. Foca no teu propósito, foca em fazer o bem, foca em ser coerente com a tua crença. Olha, eu sou cristão, eu sou cristã. Legal, então perdoa aquela pessoa. Nunca vou perdoar aquele bandido. Aí você vê gente falando mal de uma pessoa, de um partido oposto, mas num sentido assim de raiva, de condenação. Aí você fala, mas tudo bem, esse cara errou, essa mulher errou. Não tem perdão? Não tem perdão. E aí, como é que fica aquela história de Jesus falando para Pedro? Pedro, diante do seu vizinho, né, que te irrita, perdoa ele 7 vezes. E Pedro já tá assim, né? Puta que eu pariu, 7. Aí Jesus fala... vezes 70. Ou seja, perdoa quantas vezes for preciso. Não, eu sou cristão, eu sigo aquele homem que falou sobre amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Certo? Como é que Jesus amou as pessoas pelos principais relatos? Bom, diante da adúltera que ia ser apedrejada, ele disse, vamos começar então, né, apedrejando primeiro aqueles que não tiverem nenhum pecado, e foi todo mundo embora. Ou seja, o que ele disse? Não é nosso papel julgar as pessoas. Não julgue para não seres julgado. Com a mesma medida com que julgar o outro, aqui eu não sou especialista nas palavras, mas com a mesma medida que você julgar os outros, você vai ser julgado. O que ele disse? Antes de você cuidar do grãozinho de areia, do cisquinho no olho do outro, dá uma olhadinha na trave que tem no seu olho. Então tá bom, você se diz cristão, cristã, e há várias figuras públicas, não só na política, que se dizem cristãos, tá tudo bem. Pô, que ideologia linda, né, a de Jesus. Viu? Pratica. Como assim um cristão que agride as pessoas? Como assim um cristão que fala de violência ao outro, que fala de humilhar o outro, que mente sobre o outro? Que raio de cristão é esse? É melhor ser ateu do que ser hipócrita. Então, tá na fofoca? Tira o que tá em excesso, que é 2 sílabas tira uma delas, foca.
Foca no teu propósito, foca naquilo que realmente você entende que é o teu caminho. Foca e seja coerente. Fantástico. É isso aí. Maravilha. Gostei desse papo. E puxa a fila, viu? Eu sou o primeiro a ter que ser mais coerente nisso e diminuir, né, e extirpar a fofoca do meu dia a dia. E só lembrando que você contar para os outros sobre nós não é fofoca, então você pode divulgar. Tá autorizado. Tá autorizado divulgar isso sempre que possível. Pessoal, obrigado por mais esse papo. Sensacional. Muito obrigado. Espero que a gente seja mais... Esse focado episódio Mais de focado. quando comi o cérebro de Sócrates. É isso Muito Beleza? bem. Mais foca e menos fofó. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Até a semana que próxima. vem. Valeu. Abração.